Fala turma, sejam bem-vindos para mais um Copy do Dia aqui no Swiper. E hoje farei a leitura e análise aqui com vocês de uma TSL. Se vocês não estão familiarizados com o conceito de TSL, TSL basicamente é isso aqui, tá, pessoal? É uma página que ela carrega ali basicamente o mesmo copy que foi usado na versão em vídeo, a VSL. Então é um formato muito usado aí nos Estados Unidos ainda, funciona muito bem. É usado aí em reativação, em recuperação, em remarketing, em campanhas de e-mail, e é algo que, enfim, eles estão muito acostumados lá nos Estados Unidos. Não é tão comum aqui no Brasil, mas é um formato interessante para que a gente possa estudar copywriting em texto, não só em vídeo, não só aplicado em vídeo, né? Bom, eu já estou aqui no Swiper com a versão traduzida, né? Então, para os assinantes, quem quiser acessar a versão traduzida completinha aqui, adaptar, modelar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu vou ativar aqui o modo foco para iniciar a nossa leitura. E como vocês já sabem, né, o modelo de copy do dia é que todos os dias a gente faz uma leitura de um copy, faz alguns comentários em cima de cada trecho, e é um ótimo exercício para que vocês consigam treinar o cérebro de vocês em relação tanto à estrutura de copy, dinamismo e mais ideias. E lembrando que, para quem é assinante, lá dentro do Swiper a gente tem os exercícios, onde vocês podem fazer a etapa de leitura, análise, e depois vocês podem executar um exercício contextualizado com esse copy que vocês acabaram de estudar, justamente para não ficar só na parte teórica, né? Vocês de fato colocarem a mão na massa aí. É isso, vamos iniciando então a leitura. O copy inicia dessa forma. Atenção, homens com mais de 45 anos. Cansado de se sentir gordo, esgotado e sem disposição? Coma esse doce anabólico antes das 22 horas para eliminar a gordura teimosa. Começar a ganhar músculos sólidos como pedra e liberar uma onda de testosterona energizante quase da noite para o dia. Então, uma coisa que vale já começando a destacar aqui é que o copy ele abre já endereçando quem é o público-alvo, né? Eles citam aqui que a mensagem é um aviso para homens acima de 45 anos e ele já endereça ali sentimentos possíveis desse público-alvo. Então, se sentir gordo, cansado e sem disposição, então a pessoa, se ela entra dentro desse segmento, né, um homem acima de 45 anos, e se identifica, né, com esses problemas, automaticamente ela tem a atenção ali muito mais retida do que qualquer outra pessoa. E aqui na headline vale destacar algumas coisas. A primeira, né, doce anabólico já é algo que chama muita atenção, por ser justamente contraintuitivo, né? Você fala, putz, um doce, como é que um doce pode resolver alguma coisa? O antes das 22 horas é só um tempero ali para deixar o negócio um pouco mais curioso, mas provavelmente é algo que precisa ser usado na parte da noite. Mas isso aqui é um exemplo legal de como que você pode falar coisas diferentes, né? Falar a mesma coisa, na verdade, de maneiras diferentes e deixar um pouco mais interessante. Ao invés de ele falar que é à noite, ele adiciona esse mistério aqui antes das 22 horas. E aí ele entra na promessa dos benefícios aqui, né? Eliminar a gordura teimosa, começar a ganhar músculos sólidos como pedra, liberar uma onda de testosterona energizante quase da noite para o dia. Ao final aqui a gente pode ver o quase da noite para o dia, ele adiciona a velocidade do negócio, né? Então, você fazer uma promessa, só que você não especificar ali em quanto tempo, né? Pô, você vai poder ficar rico. Tá, mas em quanto tempo que eu posso ficar rico? Aqui ele endereça isso falando que, pô, o negócio do dia para a noite você já vai sentir alguma diferença. Então, uma headline bem completa, extensa, né? Mas bastante completa. E uma coisa que vale destacar aqui é que esse copy ele é bem carregado de provas, né? Então, apesar da tradução ela não ter essas notinhas aqui, mas vocês vão notar que durante praticamente quase todos os cabeçalhos, eles carregam esses números aqui que eles referenciam, se você for lá embaixo, eles referenciam os artigos científicos associados. Então isso aqui é uma coisa bem interessante e isso demonstra que o copywriter que escreveu esse texto aqui, ele fez uma extensa etapa de pesquisa, né, para justamente montar esse quebra-cabeça. Então a headline ela referencia aqui o item 1, 2 e 3. E aí se você entrar um desses links, você vai para uma ferramenta, que é uma biblioteca aberta,
você consegue ter acesso a alguns estudos científicos ali para justamente atestar, né, confirmar isso que você está prometendo no teu copy. Então isso aqui é um recurso bem interessante que vale destacar, porque isso é o que vai gerar a confiança da pessoa que está lendo o teu copy. Se ela vê algo ali que chamou muita atenção ou ela ficou desconfiada de alguma forma, ela pode entender o racional por trás, né, como que você chegou nesse argumento aqui. Então, é algo que deveria ser muito usado pelos copywriters. Então, se você faz uma boa pesquisa, né, você consegue provar bem os seus argumentos aqui dentro do teu copy. Então, seguindo aqui a leitura, a Mayo Clinic, Cleveland Clinic e o American Journal of Men's Health concordam. Um nutriente-chave dentro desse doce, impulsionador masculino, combate o químico canibal oculto que está destruindo seus músculos, masculinidade e juventude. Esqueça seus níveis de testosterona, a quantidade de proteína que você consome, o tipo de exercício que você faz ou quantas velas estão no bolo de aniversário. Um dos motivos pelos quais seu corpo parece estar desmoronando e você tem menos energia para levantar e agir, sentindo-se péssimo ao sair da cama pela manhã, está relacionado a um químico letal, semelhante a um canibal, que está circulando pela sua corrente sanguínea neste momento e que derrete seus músculos como concreto dissolvendo em ácido de bateria. Então tem alguns pontos que vale destacar aqui na lead desse copy. A lead é o início, né, do copy. Então a primeira coisa que vale destacar é que ele usa o recurso aqui de várias faculdades, enfim, várias clínicas e, enfim, instituições renomadas para atestar, para confirmar aquilo que ele tá prestes a revelar. Basicamente, dentro desses estudos científicos que ele fez a etapa de pesquisa, ele consegue identificar, né, qual foi a faculdade, qual foi o órgão que fez aquela pesquisa em questão, e ele usa esses recursos aqui para confirmar aquilo que ele está prestes a revelar. E aí, vale também destacar esse trecho aqui, onde ele fala sobre o combate de um químico canibal oculto, né? Então, adiciona um recurso de mistério aqui muito grande, né? Tipo, o que será esse tal químico canibal que é tão crítico e tão prejudicial para a saúde masculina? E ele reforça ali, né, o uso do termo do doce, que é justamente também para gerar curiosidade pelo fato de ser contra-intuitivo, né? Uma coisa doce, uma sobremesa ali que acaba ajudando a saúde. Esse trecho aqui é interessante destacar porque basicamente ele faz uma inversão, né, de objeções aqui, porque é um tipo de produto, um tipo de oferta, onde a pessoa já tentou resolver provavelmente aquele problema de várias formas. Então ela já tem algumas convicções, algumas coisas que ela já acredita. E conforme ela vê aquela promessa, ela já começa a falar, putz, isso não, talvez não vá funcionar por conta disso, por conta daquilo, porque eu já tentei isso, já tentei aquilo. E aí ele já endereça isso, né? Ele fala, pô, esqueça seus níveis de testosterona, quantidade de proteína que você consome, o tipo de exercício que você faz, ou quantas velas estão no bolo de aniversário, ou seja, aqui ele está reforçando que não importa a tua idade, esse negócio ele pode ajudar, né, a resolver esse problema. Continuando a leitura aqui, transformando aqueles músculos, eu vou começar do cabeçalho aqui, né? Derrete seus músculos como concreto dissolvendo em ácido de bateria. É só um comentário rápido aqui, mas esse copy vocês vão notar que eles têm muitas analogias, né? Essas analogias elas são bem úteis para deixar um conceito complexo um pouco mais palpável para o público. Então, talvez se ele tentasse explicar a nível técnico o que é derreter os músculos, poderia ficar um negócio meio cansativo. E ele simplesmente resume ali como concreto dissolvendo em ácido. Então, qualquer pessoa que assistiu, sei lá, um filme de ação vai ser capaz de entender essa analogia aqui. Então, é um recurso interessante que é utilizado com frequência nesse copy. Transformando aqueles músculos rígidos no braço, peitorais e abdômen em uma bagunça mole e flácida, roubando sua masculinidade como urubus em cima de uma carniça. Aqui a gente tem mais uma analogia, urubus em cima de uma carniça. E aí ele entra com um combo de perguntas aqui, né?
baixa libido, a gordura se acumula rapidamente e parece quase impossível de perder, perdeu sua competitividade, confiança no chão, testosterona despencando como um saco de batatas jogados do Empire State Building, não procure mais nada além do químico canibal que você descobrirá nessa página. A boa notícia é, a partir de hoje você pode... Bom, as perguntas aqui é simplesmente só para gerar conexão, né? Então a pessoa que vai lendo aqui, ela vai meio que, sem perceber, ela vai falando sim várias vezes, né? Então, eu tenho baixo libido, tenho gordura, perdi competitividade, tenho pouca confiança. Então, ela vai meio que deixando o cérebro dela cada vez mais preparado para a oferta que vai seguir depois. Então, basicamente, é uma teoria de que, assim, quanto mais sim a pessoa ela faz durante a leitura, mais preparada ela vai aceitar a tua oferta lá no final. Porque ela vai se abrindo, literalmente, para aquilo que você quer oferecer. A boa notícia é, a partir de hoje você pode recuperar um corpo jovem com uma rotina simples de 4 segundos, tão fácil quanto um jardim de infância. Deixa eu começar de novo. Recuperar um corpo jovem com uma rotina simples de 4 segundos, tão fácil quanto um jardim de infância. Aqui os 4 segundos entram um pouco na questão de ser específico lá que eu falei na headline, né? Então, quem não tem 4 segundos, né? Se ele falasse só simplesmente que é uma rotina simples, isso é muito relativo, né? Isso é simples para quem? Talvez para mim não seja simples, mas quando ele fala que é só 4 segundos, e mais do que isso, né? Tão fácil quanto um jardim de infância, tipo, até uma criança pode fazer isso. Então é um reforço para mostrar que o método ele é tão simples para recuperar um corpo jovem que qualquer pessoa pode fazer aquilo. Que simultaneamente turbina e apoia a sua testosterona e confiança masculina, ajuda você a maximizar seus treinos e nutrição enquanto ganha músculos magros e elimina aquela gordura embaraçosa que você vê no espelho. Aumenta os níveis de força para que você levante mais peso que qualquer cara que conhece, até mesmo caras 10, 20 ou 30 anos mais jovens, enquanto desfruta de energia ilimitada e resistência semelhante a um pistão para aguentar a noite inteira. Tem dois pontos aqui que acho que vale destacar, que basicamente ele está explorando, né, explicando os benefícios desse negócio, só que ele explica em detalhes ali o que é recuperar um corpo jovem, né? Então sempre quando você está argumentando com algo que é um pouco subjetivo, algo que pode gerar múltiplas interpretações, é legal você reforçar ali em seguida, meio que explicando afinal o que vai ser essa recuperação de um corpo jovem. Só fazendo um outro exemplo aqui, você pode falar novamente ali que uma pessoa ela pode, sei lá, ficar rica, né? Mas, ok, o que exatamente isso pode resolver na vida dela? Então, ela vai ter acesso aos melhores restaurantes, vai ter acesso às melhores viagens. Então, você dá um pouco mais de corpo a algo que é subjetivo, né? É algo que cada pessoa pode interpretar de uma forma. Então, ele vai endereçando isso e tocando em benefícios que o público-alvo deseja no final das contas, né? Que é maximizar os treinos, ter mais confiança. Aqui, por exemplo, ele fala que você vai conseguir fazer treinos melhores que caras mais jovens do que você. Então, enfim, talvez para o público-alvo aqui seja um fator importante, né? Ter esse respeito aí das pessoas que treinam e fala, pô, esse cara aqui com, sei lá, 50 anos de idade consegue fazer um treino melhor que um carinha de 20, né? E aí ele usa mais uma vez aqui a analogia, né? Um pistão para aguentar a noite inteira. O que você está prestes a descobrir não tem nada a ver com pílulas ou pós, dietas rigorosas e radicais, passar mais tempo na academia ou correndo sem parar. Isso aqui entra um pouco na questão que eu falei de inversão de objeção lá, né? A pessoa ela pode estar lendo e já pensando assim, provavelmente esse cara aqui vai falar que é uma pílula, ou que é um pó, ou que é uma dieta rigorosa, ou que ele vai me mandar passar mais tempo na academia. Então ele já vai endereçando, falando, não é isso, é algo novo, algo que você ainda não conhece. Então, além de ele inverter essa objeção, possível objeção da pessoa, ele ainda gera ainda mais curiosidade, porque ela fala, pô, se não é tudo isso que eu já conheço, então talvez tenha algo novo por aí. E por mais louco que pareça, você não precisará de nenhuma força de vontade ou autodisciplina extra. Esse estranho doce anabólico contém um nutriente-chave
apoiado por um estudo inovador no American Journal of Men's Health. Mais uma vez aqui, um reforço, né, de autoridade, citando um jornal de prestígio. Vale citar que todas essas citações que eles fazem aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, eles fazem de alguma forma aqui, ó, por exemplo, o item 11, né? Então ele, se for um leitor um pouco mais exigente, ele pode vir até o rodapé aqui e pode fazer a leitura aí do artigo, né, associado àquilo que ele acabou de afirmar. Então, é um recurso importante de destacar aqui se você vai usar, né, algum termo, alguma autoridade, algum livro, algum portal, enfim, o que for. É sempre importante de alguma forma você se preparar para conseguir provar aquilo que você está atestando. Tá? E você vai dar cambalhotas de alegria ao descobrir como uma porção deste doce de cinema antes das 22 horas está permitindo que homens de todas as idades, especialmente acima de 45, se livrem de armários cheios de pílulas de ervas caras. Então, não deixe que aqueles anúncios ou comerciais inteligentes de produtos para desempenho masculino enganem você. Recuperar sua masculinidade não precisa ser complicado, caro ou humilhante. Basta colocar um desses na boca hoje à noite e seus hormônios masculinos, dados por Deus, saberão o que fazer em seguida. Aqui tem alguns pontos interessantes que dá para destacar, né? A primeira coisa é uma porção desse doce de cinema, né? Que é o recurso que eu falei lá em cima. Ele sempre bate nesse termo de doce, né? Justamente para gerar essa curiosidade. Novamente aqui o antes das 22 horas para adicionar ainda mais interesse, né? E essa frase aqui, ela é interessante, né? Basta colocar um desses na boca hoje à noite. Então, esse basta colocar um desses na boca, ele meio que é um reforço de quão fácil é o negócio, é só você tomar ali e acabou. E hoje à noite aqui ele é um recurso para dar mais um pouco de urgência, né, para a mensagem, né? Então a pessoa, ela, sei lá, tá lendo essa TSL aqui de manhã, ela já pensa, pô, vou comprar porque aí já tomo um negócio hoje e já resolvo o meu problema. Eu era tão cético quanto você provavelmente está agora. Estou no mundo do fitness desde sempre, então já vi praticamente todos os truques que você pode imaginar. No entanto, isso é algo completamente diferente. A pesquisa por trás desse segredo que desafia a idade é incrível. É tão surpreendente que se esse nutriente específico não tivesse o respaldo do chefe de medicina integrativa em uma grande clínica de pesquisa universitária, um hospital universitário classificado entre os 5 melhores do mundo e responsável por alguns dos maiores avanços na saúde do país, eu mesmo não teria acreditado. Então, novamente, aqui ele está usando um recurso de autoridade, né, citando ali que um chefe de medicina, um hospital universitário, que está entre os 5 melhores, todos eles meio que estão atestando e confirmando que aquilo realmente funciona. Não é só ele que está falando. Né? Essa descoberta já está ajudando milhares de homens mais velhos a recuperar músculos perdidos e esculpir peitorais, braços e abdômenes definidos, especialmente quando combinada com qualquer tipo de regime de saúde equilibrado que você possa estar seguindo. Essa frase aqui é interessante, né? É um recurso que acaba deixando o copy um pouco mais pé no chão, digamos assim. É muito comum no momento que você está escrevendo o teu copy, você acabar querendo inflar demais ali os benefícios e mostrar como se fosse uma coisa perfeita. Mas às vezes esse negócio de falar, né, com quão bom é o produto, pode gerar uma desconfiança na pessoa. Fala, pô, eu sei que não existe almoço grátis, eu sei que sempre tem algum defeito. Pode ser o melhor carro do mundo, mas ele tem algum defeito ali. Então você consegue, através de uma simples frase, você consegue mostrar, putz, esse negócio ele funciona muito bem. Só que ele pode funcionar muito melhor se você combinar isso com outras coisas. Então é um recurso interessante que vale destacar. Essa revolução será sua nova arma secreta para ajudar a reacender a energia e metabolismo da sua juventude para que você possa queimar gordura praticamente 24 horas por dia. Sentir-se super-humano aos 50, 60 e 70 anos, com um físico impressionante que deixa todos de boca aberta. E vergonhar caras da sua idade enquanto você levanta pesos com facilidade e tem energia extra para qualquer demanda física. Você se sentirá naturalmente mais jovem e mais vivo do que em anos, e por causa disso, poderá ser o homem extrovertido que sempre quis ser para a sua família.
Além disso, com todo esse suporte adicional de energia, confiança e desempenho, esteja preparado para muito mais diversão no quarto. Mas é importante que você continue atento e agora, aqui e agora. Por quê? Tem alguns pontos, né? Esse aqui é um bom exemplo de bullets e fascinations, né? Porque ele poderia simplesmente ter usado aqui, né? Reacender a energia e metabolismo da sua juventude. E aí, a partir do momento onde ele adiciona um pouco mais de informação para explicar, afinal, né? O que é reacender a energia e metabolismo da sua juventude? Isso entra no ponto que eu falei da subjetividade. E aí, a partir do momento onde ele transforma isso no modelo de bullets e fascinations, isso fica muito mais claro para o leitor. Se você não está muito familiarizado com esse conceito de fascinations, de bullets, eu recomendo olhar um guia lá no Swiper, onde a gente mostra em detalhes como que você pode fazer um copy e ficar basicamente nesse formato para ajudar o teu leitor a entender o benefício do teu produto. Então, a mesma coisa aqui, né? Ele poderia simplesmente só falar sentir-se superhumano aos 50, 60 e 70 anos. Mas aí ele adiciona um temperinho a mais falando que com um físico impressionante que deixa todos de boca aberta. Então é uma estrutura bem interessante aqui, não só falando do benefício, mas adicionando um ponto que deixa ainda melhor. E aí ele já começa a dar alguns pontos aqui de um benefício adicional, né? Então ele está falando ali sobre você ter energia, você ter disposição, mas ele sempre vai dando alguns sinais de um segundo interesse do público-alvo, que é, né, uma melhor performance na cama. Então por isso que ele fala que é diversão no quarto. Mas é importante que você continue atento aqui e agora, né? Então aqui vale destacar também porque é um recurso de retenção, né? Então é muito comum você ver em VSLs ali recursos para que a pessoa ela não saia, vá fazer outra coisa, né? Então nesse caso aqui na TSL é a mesma lógica, a pessoa ela precisa continuar lendo, precisa continuar interessada e às vezes por mais que o teu copy seja bom, teu texto seja interessante, é importante você ter alguns recursos que conectam uma coisa na outra e ainda dão aquele empurrãozinho para a pessoa. Por isso que ele fala aqui, né? Mas é importante que você continue atento aqui e agora. Então ela meio que cria, de certa forma, um compromisso ali e continua a leitura, né? Especialistas estão elogiando esse estranho doce anabólico por seus superpoderes de salvar músculos e melhorar o desempenho. E ele está no radar das grandes corporações. Esses figurões querem homens gordos, fracos e esgotados. E se os eventos recentes nos ensinam algo sobre as grandes corporações, é que elas também querem roubar sua liberdade de escolha. Portanto, é apenas uma questão de tempo até que tentem silenciar a crescente empolgação em torno dessa brecha anabólica por qualquer meio necessário. Continue lendo porque eu não tenho certeza de quanto tempo mais essa informação estará disponível gratuitamente. Nesse ponto aqui, o que vale destacar é que basicamente ele tem todos os produtos, todas as ofertas, eles têm meio que um inimigo comum, né? Nesse caso aqui é a Big Pharma, né? São as grandes farmácias ali que não querem que você tenha acesso a algo para justamente ficar dependente de remédios, né? Então, por isso que ele endereça aqui falando que as grandes corporações elas querem que você não tenha acesso àquela informação, justamente porque para eles é importante que você continue fora de forma, se sentindo fraco, para justamente comprar os remédios. Então ele, né, declara quem que é o inimigo comum ali. Isso ajuda, de certa forma, na conexão com o leitor, porque provavelmente o leitor também vai acreditar nisso, vai ter essa mesma convicção. E uma vez que você se conecta a uma pessoa que tem uma mesma convicção que você, a chance de você passar a aceitar as coisas que ela fala é muito maior. Então, é um recurso interessante. E, além disso, é especialmente útil porque, no final, ele adiciona um pouco de urgência aqui, falando que, bom, é uma informação muito relevante, tem peixes grandes aí que não querem que isso esteja no ar, então é bom que você não feche essa página, você continue lendo, justamente porque se eventualmente isso aqui sair do ar, você vai perder essa oportunidade, porque tem gente querendo tirar do ar. Então, é um uso interessante de endereçar o inimigo aqui, criar um pouco de conspiração, para adicionar um pouco mais de emoção no copy, e, por fim, resolve também essa urgência para a pessoa continuar lendo ali, não sair e falar, putz, semana que vem eu leio, né? Além disso, quando você continuar lendo, também descobrirá como ajudar sua esposa a acompanhar seu novo desejo sexual explosivo em questão de segundos. Dica:
tem tudo a ver com bloquear o químico canibal. O elixir da juventude, da juventude das celebridades da Índia para eliminar a gordura corporal embaraçosa e flácida, apesar das suas dietas ricas em soja e pobres em proteínas. Porque alguns especialistas afirmam que este doce em forma de goma é um potencializador natural. E muito mais. Mas antes, deixe-me apresentar rapidamente e em seguida revelar o meu segredo para rejuvenescer enquanto me aproximo dos 70 anos. Olá, eu sou o John Schumacher, um personal trainer de 64 anos, e eu já fui diretor do maior site de informações do mundo sobre construção muscular e perda de gordura, o bodybuilding.com. Mais recentemente, fui reconhecido como um dos melhores treinadores de celebridades na Índia, ajudando atores a perder gordura e ganhar músculos rapidamente para os papéis no cinema. Os atores na Índia não consomem nem de perto a quantidade de proteína que as celebridades de filmes de ação nos Estados Unidos consomem. Além disso, eles comem uma quantidade enorme de soja. Ambos os fatores fariam você pensar que seria impossível para eles ficarem musculosos. Então, qual é o segredo deles para um físico definido? Vou revelar o truque pouco conhecido que eles usam para alcançar um corpo de capa de revista nessa página. Mas antes, deixe-me abordar o elefante rosa na sala. Putz, aqui, o que dá para falar sobre esse trecho? Bom, primeiro que eles usam esse personagem, né, o John, esse cara não existe. E é até uma discussão interessante aqui, que é o seguinte, uma grande dúvida, né, do tipo, putz, tudo que eu uso no meu copy precisa ser 100% verídico, e nem sempre, né? É importante que de alguma forma você enderece as coisas que você escreve de uma maneira que, pô, isso pode ser improvável, porém pode acontecer, né? Então, talvez aqui o John Schumacher ele possa representar a história de uma outra pessoa, né? Não quer dizer que, putz, isso seja mentira, né? É improvável um personal trainer de 64 anos que treina celebridades na Índia? É improvável, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Talvez seja uma pessoa desconhecida, mas pode acontecer, né? Então é crível. Então, um termômetro que eu sempre gosto de usar para responder essa pergunta, né, é isso. Se a tua história de alguma forma ela faz sentido no final do dia ali, então você pode usar. E se você principalmente conseguir provar aqueles pontos, né? Mas, enfim, eu quis só levantar esse ponto aqui porque esse cara não existe, tá? Então essa é só uma história para sustentar essa transição do copy aqui. E aí eles usam alguns recursos, né? Falando que, putz, os atores na Índia ali, né? Os atores de Bollywood ali, eles têm o corpo muito bem definidos, mesmo que eles tenham uma dieta completamente diferente dos americanos e que é uma dieta totalmente infavorável para uma dieta que não permitiria eles terem um corpo bem definido. Então, a partir disso, ele gera essa curiosidade, né? Pô, qual que é o segredo, afinal? E a forma como ele descobriu esse segredo foi sendo um dos melhores treinadores. Então, vocês vão notar aqui que, apesar de ser uma coisa, né, incomum, não ser uma pessoa de verdade, conforme você vai lendo, as coisas elas meio que se conectam e aí, enfim, a história ela passa a ser aceitável de certa forma. Você provavelmente pensa que eu uso algum tipo de inteligência artificial para parecer assim na minha idade. Não. Eu sou tão natural quanto os cavalos do meu rancho no oeste de Kentucky. E não apenas preciso manter minha testosterona e energias altas para lidar com o gado em minha propriedade de 12 acres, mas também tenho uma esposa incrível que é 23 anos mais jovem do que eu. Então, pode acreditar que eu já tentei de tudo para continuar no auge naturalmente. E um detalhe importante aqui, né? Você vai notar que cada um dos trechos do copy, ele meio que gruda no outro, né? Então, ele usa isso de várias formas. Tem vários recursos para fazer isso. Um deles é o "e", né? Que é quando ele faz uma ponte para a próxima parte, justamente para que a pessoa ela continue a leitura. Então, são recursos pequenos, mas que vale destacar de alguma forma. Nada foi mais poderoso para mim, para minha testosterona, do que este pequeno segredo que descobri na Índia. Não é nenhuma pílula milagrosa de ervas, não é viver na academia com um jovem de 20 anos obcecado por musculação, não é comer comida de coelho e shakes de proteína. Não tem nada a ver com virar vegano ou abrir mão daquela cerveja e hambúrguer ocasional nos finais de semana. Mais uma vez, inversão de possíveis objeções. As pessoas poderiam falar isso aqui,
E quem vai responder essas possíveis objeções é a etapa de pesquisa. Então, se a tua etapa de pesquisa está bem redonda, você vai conseguir endereçar facilmente, porque teu potencial público-alvo ele vai falar, pô, eu quero uma solução que eu não precise abrir mão da cervejinha no final de semana ou de comer hambúrguer. E aí você vai e endereça essas mesmas informações que o próprio público-alvo te deu para melhorar o teu copy. Então, a pessoa que lê isso aqui, ela vai se identificar muito mais. O verdadeiro segredo para recuperar sua masculinidade, seja você um homem de 45 ou 75 anos, é neutralizar o químico canibal que está causando estragos no seu corpo neste momento. As chances são que você tem lidado com esse problema subjacente há muito tempo e aposto que está cansado disso. Aqui está como saber. Aqui ele vai fazer meio que um teste para a pessoa confirmar. Lembra que eu falei da pessoa dizer sim várias vezes, né? Então ele vai pegar perguntas óbvias que com certeza ou muito provavelmente acontecem com o público-alvo, e ele vai fazer esse pequeno teste justamente para que a pessoa fale sim de maneira inconsciente. Cansaço ao acordar, seu amigo ocasionalmente não fica em plena forma algumas manhãs, aperta o botão soneca pelo menos uma vez, sai da cama devagar em vez de pular com energia, não consegue perder peso ou ganhar músculos como gostaria, mudanças de humor ocasionais, mente confusa, sensação de apatia e menos interesse em sexo. Se você respondeu sim a qualquer uma das questões acima, esse químico canibal pode estar deixando você lento, fraco e capenga. Então, olha que poderoso que é isso aqui, né? A pessoa ela vai entrar num nível de alerta muito grande aqui, porque ela provavelmente vai ter falado sim para todas as opções, e aí logo em seguida ele fala, cara, se você disse sim para tudo isso, então é muito provável que você esteja com esse químico canibal dentro de você. Então a pessoa já entra num nível de alerta e aqui é o momento onde ela vai começar a gerar o desejo, gerar o interesse pelo produto. Então é bem provável que nesse momento a pessoa já praticamente esteja pronta para comprar, né? E aí seguindo ele fala, não acredita em mim? Bem, talvez você acredite na Mayo Clinic ou nas equipes de pesquisa da Universidade da Carolina do Norte ou nos especialistas de Harvard, que todos eles sugerem que esse químico canibal está sabotando homens com mais de 45 anos. Então, mais uma vez, ele faz um uso aqui dos estudos científicos que ele selecionou para testar, para confirmar, então, do tipo, beleza, se você não acredita em mim, tem gente muito grande, muito relevante, muito confiável que já disse isso, né? Então, não precisa tomar a minha palavra como verdade. Se você confia em alguma dessas instituições, então você pode atestar que isso que eu estou falando é verdade. Então, o que é este químico canibal? É um hormônio chamado cortisol. Aqui ele revelou finalmente o que é, afinal, o químico canibal, né? Que é o inimigo da história aqui. Você provavelmente já ouviu falar de cortisol antes, mas a maioria dos homens não sabe o quanto ele pode ser prejudicial para caras da nossa faixa etária. O cortisol é um antigo hormônio da sobrevivência, é o que desencadeia a resposta de luta ou fuga em nós. Se não fosse por ele, os primeiros humanos não teriam sido nada além de refeições prontas para predadores pré-históricos. Mas, graças ao cortisol, nossos antigos ancestrais puderam 1. Pegar suas lanças e enfrentar essas feras selvagens, ou 2. Sair correndo para evitar se tornarem um lanche da madrugada. Então, se você pode estar pensando, se o cortisol era bom para nós naquela época, por que é ruim para nós hoje? Aqui é um trecho interessante, né? Porque ele revelou o tal químico canibal, só que ele está falando de algo que teoricamente era um baita benefício lá atrás, né? Então, pô, se não fosse o cortisol, ia dar ruim lá atrás, aí a gente ia ser comido pelos predadores. E aí ele endereça uma possível dúvida do público e ele coloca essa dúvida dentro do copy. Então, isso aqui, numa etapa de revisão, você pode identificar essas perguntas e fazer uma outra versão melhorada do teu copy, endereçando essas perguntas. Então, é literalmente algo que alguém poderia falar, né? Pô, se o cortisol era bom, por que ele é ruim hoje? Então, ele pegou essa pergunta, colocou no copy, e a pessoa ela começa a gerar ainda mais conexão com o que ela está lendo ali, né? O cortisol é um hormônio muito poderoso. No entanto, ele foi projetado para ser liberado apenas em curtos períodos e por tempo muito limitado, principalmente quando você está em perigo. E é nesse momento que suas glândulas adrenais bombeiam cortisol. O cortisol envia sinais para o seu hipotálamo, o centro de comando do seu cérebro.
para desligar outras funções corporais, como o sistema imunológico, digestivo e reprodutivo, onde sua testosterona é produzida, para que ele possa focar toda a sua atenção na sobrevivência. Vou explicar exatamente como o cortisol impacta a sua masculinidade em um momento, mas primeiro, aqui está o problema. Aqui é um recurso de retenção, né? Ele fala que ele já vai explicar em um momento, então a pessoa ela se sente provocada a continuar lendo. Nosso ambiente e os fatores de estresse mudaram muito desde os tempos pré-históricos. Você não vê nenhum tigre de dentes de sabre vagando pelas ruas, certo? Nós temos casas aconchegantes e quentinhas para nos manter no inverno, correto? Mesmo assim, o nosso hormônio de sobrevivência, o cortisol, continua funcionando da mesma forma. Aqui vocês vão notar que tem duas perguntas retóricas, né? Novamente, para a pessoa falar sim, sim, ela entrar nesse mood de alinhamento ali com a leitura. O que significa que sempre que você está estressado, seu corpo ainda acredita que é uma situação de vida ou morte. Então, quando você faz uma apresentação no trabalho, fica preso no trânsito, discute com um membro da família, fica irritado com algum idiota no Facebook, se preocupa com a inflação, fica ansioso com guerras ou rumores de guerra, ou mesmo quando pega muito pesado na academia ou toma muito café com frequência. Seu corpo reage como se você estivesse sendo perseguido por um leão e despeja cortisol em sua corrente sanguínea para ajudá-la a sobreviver. E permanecer nesse estado constantemente é uma receita para o desastre. Por quê? Como mostram as pesquisas, novamente, ele usa um recurso lá da pesquisa dele para provar isso que ele está afirmando. Enquanto seu corpo estiver produzindo cortisol, ele não pode produzir testosterona. E é nesse momento que a pessoa vai ler e falar: ah, tá, entendi. E aí as coisas vão ficando muito mais claras e fazendo muito mais sentido. Então vocês notaram que alguns parágrafos atrás a pessoa já estava muito comprada, com muito interesse naquele produto. Agora que ela conseguiu entender a lógica de uma coisa com a outra, putz, aí o interesse dela é ainda maior. E ele vai entrar aqui com uma analogia, né? Pense na relação entre o cortisol e a testosterona como um acelerador e o freio. A testosterona é o pedal do acelerador, acelerando o gancho muscular e a queima de gordura, aumentando seus níveis de energia e sustentando o desejo sexual. É a verdadeira fonte da juventude para todo homem de sangue quente. O cortisol age como o pedal do freio e inicialmente praticamente interrompe a produção de testosterona e depois pode contribuir para a redução dos níveis de testosterona ao longo do tempo. O hospital classificado como o número 1 do mundo em publicações científicas e revistas como o Endocrine Connections, juntamente com pesquisas de departamento de ciências do exercício e esporte de uma renomada universidade da Carolina do Norte, relataram pesquisas em humanos mostraram que a administração do cortisol na circulação em repouso resulta em níveis reduzidos de testosterona no sangue. Basicamente, cortisol em alta, testosterona em baixa. Para piorar, estudos mostram que os níveis de cortisol aumentam à medida que envelhecemos. E isso acontece em parte porque, ao longo do tempo, o estresse se acumula. Depois que você completou 18 anos, começou a pagar suas próprias contas, criar filhos, talvez passou por problemas conjugais ou até mesmo um divórcio. E tudo isso se soma tijolo por tijolo e contribui para o aumento dos níveis de cortisol. Então, quando você atinge os 45 mais, seus níveis de cortisol são muito mais altos do que costumavam ser, o que pode ajudar a explicar por que esses níveis de testosterona estão mais baixos do que costumavam ser. Putz, esse trecho aqui ele é bem bom, né? Porque para quem é o público-alvo, isso tudo faz muito sentido, né? Tem a explicação lógica, né? Que ele explica, né? Que enquanto seu corpo estiver produzindo cortisol, dentro dessas situações aqui, né? Então, pô, o público-alvo com certeza vai se identificar com isso, porque pelo menos uma ou mais de uma dessas situações eles passam no dia a dia, e aí automaticamente a pessoa vai ter muita clareza da lógica por trás disso, e aí por fim ele vai conseguindo se identificar e vai se conectando cada vez mais. Parece que a pessoa parece que o copy ele está na verdade descrevendo o dia a dia, a vida daquela pessoa, né? A testosterona não é a única parte da sua masculinidade sofrendo um golpe crítico. Estudos mostram que o cortisol consome a massa muscular e torna os homens mais fracos com a idade. O cortisol é um hormônio catabólico. Catabólico é de onde vem a palavra canibal,
Ou seja, ele quebra o tecido muscular do seu próprio corpo. Então, quando os níveis de cortisol estão altos, seu corpo literalmente se canibaliza, consumindo seus músculos como fonte de energia e acelerando a perda da massa muscular relacionada à idade, de fato. De fato, um estudo dos Países Baixos descobriu que homens com níveis mais altos de cortisol tinham até 2 vezes mais probabilidade de perder força muscular em comparação com homens com os níveis mais baixos de cortisol. Bom, aqui ele está espancando o cortisol, né? Ele quer que a pessoa, ele está estressando o problema ali, mostrando que, putz, esse cara é o maior vilão absoluto da saúde masculina e o meu produto, a minha oferta é o cara, a solução para resolver esse vilão, né? Então, por isso que vocês vão notar que ele entra numa sequência aqui só para garantir que fique claro que o cortisol é um vilão. O cortisol também é um hormônio armazenador de gordura. É por isso que depois dos 45, parece que a gordura se acumula rapidamente e se recusa a ir embora. Mas não é qualquer gordura. O cortisol contribui especificamente para a gordura teimosa. Estudos mostram que quando seus níveis de cortisol aumentam, isso causa um armazenamento maior de gordura teimosa. Ou seja, você pode ter 2 homens com 80 quilos que comem a mesma dieta e seguem o mesmo programa de treino e o homem com níveis mais altos de cortisol é mais propenso a ter mais gordura do que o homem com níveis mais baixos de cortisol. E isso é apenas a ponta do iceberg, porque a gordura teimosa desenvolve receptores de cortisol, que funcionam como pequenos ímãs que atraem ainda mais o cortisol armazenado de gordura para essas áreas problemáticas, sinalizando ao seu corpo para armazenar ainda mais gordura. Veja bem, todas as células de gordura começam como células gorduras bebê, ou seja, são células pequenas que podem potencialmente ser queimadas com facilidade. No entanto, quando os níveis de cortisol aumentam, eles se transformam em células de gordura maduras, preguiçosas, como batatas de sofá, tornando-as aparentemente impossíveis de eliminar. Então, basicamente, o cortisol deixa seus músculos menores e sua barriga maior. Então, depois do combo lá, falando, né, de todos os pontos negativos do cortisol, ele ainda adiciona mais fogo aqui, mais lenha aqui no fogaréu, mostrando que talvez, né, o motivo de você estar acima do peso depois dos 45 anos é também por conta do cortisol. Então, esse é um momento onde ele está estressando e agitando cada vez mais o problema para que a pessoa entenda que esse é um inimigo absoluto ali para praticamente todos os problemas, tudo que tem de ruim na vida de um homem acima de 45 anos é por culpa do cortisol. Justamente porque o produto resolve, regulariza, enfim, o que for relacionado ao cortisol. Então, por isso que ele precisa deixar claro que esse cara aqui é o inimigo absoluto. Por séculos, os médicos culparam a perda muscular, a gordura teimosa e outros efeitos desejados no envelhecimento normal, acreditando que todo homem eventualmente seria puxado para essa espiral descendente em algum momento após os 45 anos, sentindo-se preso em um corpo que odeiam, perdendo confiança toda vez que se olham no espelho, culpando a si mesmo por não serem disciplinados o suficiente ou achando que foram amaldiçoados com genes ruins. Mas a ciência finalmente avançou e agora os pesquisadores estão apontando o verdadeiro culpado, o cortisol. Pessoal, nesse trecho aqui é legal destacar porque no teu copy é bem importante que você de alguma forma consiga tirar o peso da culpa do teu leitor. Então é natural que, por exemplo, uma pessoa acima do peso, ela vai pensar, cara, o culpado sou eu, né? Sou eu que peço uma pizza lá e arregaço na Coca-Cola. Ou, sei lá, uma pessoa que não sabe gerenciar o dinheiro dela, fala, o culpado sou eu, porque vou pra balada e gasto tudo. Mas você pode e deve, né, no teu copy, usar um recurso parecido com esse, falando que não é porque você não é disciplinado o suficiente, ou então porque a tua genética não é boa. Existe um culpado que não é você, o culpado é o cortisol. Então é um recurso bem interessante aqui para destacar de como que eles tiram esse peso do leitor para mostrar que ó, a culpa não é sua, tem um motivo para tudo isso estar acontecendo com você. Mas a boa notícia é, existe uma maneira simples de ajudar a conter o problema do cortisol, que será como soltar o freio de mão da sua testosterona e fornecer suporte que ajudará você a construir músculos, queimar gordura e reviver a energia dos tempos de faculdade que você já teve. E é algo
e você vai esperar ansiosamente para fazer todas as noites antes de dormir. E falando em quarto, o cortisol bem que poderia ser chamado de hormônio bloqueador de ereção, porque estudos mostram que quando os homens estão estressados, isso pode contribuir para menor libido e outros problemas ocasionais de desempenho. Isso acontece porque, quando seus níveis de cortisol aumentam, seus vasos sanguíneos se contraem, o que pode limitar o fluxo sanguíneo para onde ele precisa ir. Pense nisso. Quando foi a última vez que você não estava no clima para sexo? Provavelmente você estava estressado com o trabalho, teve uma discussão com sua esposa ou apenas tinha muitas coisas na cabeça. Seja qual for o motivo, posso garantir que a situação desencadeou uma liberação de cortisol e é por isso que você não estava no clima. Esse trecho aqui ele meio que fecha, né, a sequência ali de agitação do problema. Né? Ele já falou que o cortisol é ruim para um monte de coisa, o cortisol te ajuda a ficar acima do peso e para fechar aqui a cereja do bolo, o cortisol ele pode ser um dos responsáveis por disfunção erétil. Então, mais um ponto que ele endereça aqui para aumentar o interesse da pessoa. Talvez ela possa não ter se identificado com as outras questões, mas essa é o que vai pegar ali e vai doer. E aí ele, né, tem uma explicação lógica, né? Por que o cortisol também faz parte aqui dos culpados para disfunção erétil. Mas tem um recurso aqui que vale destacar, que é esse trecho, né? Ele faz uma pergunta. Pense nisso. Quando foi a última vez que você não estava no clima para o sexo? Então é um recurso importante para gerar uma reflexão. Né? Você pega ali uma pergunta sensível, uma pergunta que dói ali para a pessoa, coloca isso para que ela comece a pensar e aumente o interesse para o que você vai estar prestes ali a oferecer. Né? Então, a pessoa lê essa frase aqui, se ela se identificar, ela vai falar, putz, isso aqui é muito crítico, isso tem a ver comigo, né? Eu não lembro quando foi a última vez. Então, isso, sei lá, no nicho financeiro, por exemplo, você poderia fazer uma pergunta, tipo, quando foi a última vez que você conseguiu comprar o produto que você queria, não o que dava para o dinheiro pagar? Né? E aí você cutuca a ferida ali da pessoa, gera uma reflexão nela. Então, é uma técnica bem interessante. Quer saber por que as mulheres não são tão obcecadas por sexo quanto os homens? Elas têm naturalmente níveis mais altos de cortisol, e o mesmo motivo pelo qual as mulheres têm mais dificuldade em perder peso do que os homens. Elas possuem níveis mais altos desse hormônio armazenador de gordura. Agora está começando a fazer sentido, certo? Pergunta retórica aqui, certo? Então, para resumir, quando o cortisol é liberado, ele causa uma reação em cadeia catabólica, que diz a seu corpo para desligar como o celular no modo avião. Apenas sobreviver, nada mais. Mais um uso de analogia aqui para facilitar a explicação que ele faz no resumo. Então, beleza, expliquei tudo em detalhes ali, agora eu vou fazer só vou fechar aqui usando uma analogia, uma explicação rápida, só para garantir que você entendeu, né? E é por isso que muitos homens desistem após uma certa idade, porque os níveis naturalmente crescentes de cortisol transformam você em uma sombra de homem que costumava ser. Isso pode afetar seu casamento, seu trabalho, você não tem energia para brincar com seus filhos, muito menos motivação para se exercitar. Seu corpo vai de jovem, ágil e cheio de músculos para mole, flácido e fraco. Espero que você esteja ligando os pontos. Essa conexão entre cortisol e testosterona se encaixa perfeitamente. Aqui tem um negócio que vale destacar, que é o seguinte, é bem comum, né, que as pessoas quando elas desenvolvem um determinado problema, seja ele qual for, elas não têm uma urgência para resolver o problema se for por conta delas mesmas, né? Então, vamos supor, se você é um cara solteiro, mas você não tem grana, você não se preocupa tanto com isso, porque não tem, sei lá, seu filho, aliás, não tem filhos para você ter que alimentar, ou então não tem uma casa para você ter que pagar as contas, você é só um cara solteiro, então, por mais que você não tenha grana, aquele problema ali ele não é tão grave, porque ele só afeta você. Mas a partir do momento onde o teu problema ele começa a afetar outras pessoas, enfim, outras conexões ali no teu dia a dia, isso passa a ser crítico, né? Então, por isso que eles usam esse recurso aqui, onde eles falam, isso pode afetar o seu casamento. Então, por você, talvez você não resolveria esse problema, mas isso pode afetar o teu casamento, ou o seu trabalho. Então, você pode perder o emprego, né? Tipo, outras pessoas podem ser impactadas pela sua negligência em não resolver esse problema. Então, é um recurso interessante também de você conseguir expor o impacto ao redor dessa pessoa, né? Agora vamos resolver o problema. Um dos maiores erros que os homens cometem ao aprender sobre o cortisol é ir no Google
e procurar maneiras de reduzi-lo. Encontra postagem após postagem sobre meditação, yoga, chá calmante, exercício de respiração. Claro, isso pode ajudar por cerca de 2 minutos durante o intervalo do almoço, mas simplesmente não é eficaz para escapar do ciclo de cortisol que você está preso. Então ele meio que, né, endereça aqui formas alternativas que podem dar algum resultado, mas ele mostra que por mais que você faça isso, não vai ter a mesma eficácia daquilo que ele está prometendo. Então vamos ajustar as expectativas. É impossível evitar o estresse a menos que você raspe a cabeça e viva como um monge em um mosteiro. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa eliminar completamente o estresse para acalmar o cortisol e sair do ciclo de drenagem de energia e perda muscular que o prende. Em vez disso, siga as pesquisas da Mayo Clinic, Cleveland Clinic e dezenas de outras universidades indicam sobre esse nutriente essencial e simplesmente coloque um desses doces anabólicos mastigáveis na boca antes das 22 horas, começando hoje à noite. E você acalmará os níveis diários de cortisol, finalmente ajudará a liberar a gordura excessiva presa que tem sido imune à dieta ou exercício e apoiará a reconstrução de massa muscular perdida. E naturalmente vai estimular um aumento nos seus níveis de testosterona. Assim você poderá desfrutar de todos os benefícios desse hormônio da juventude e da masculinidade na academia, no escritório e no quarto. É realmente tão poderoso que eu descobri esse doce anabólico enquanto treinava atores e celebridades na Índia. Aprendi que essa era uma das principais maneiras de ajudar a manter os níveis de testosterona e fazer tudo isso apesar das grandes quantidades de sódio em sua dieta e da pouca proteína que consome, fatores que normalmente tornariam impossível para qualquer homem ter níveis vigorosos de testosterona. Mas o motivo pelo qual isso ainda funciona é porque esse doce anabólico ajuda a equilibrar adequadamente os níveis de cortisol, tornando-se uma maneira fácil de você construir músculos, ganhar força e ajudar a eliminar o excesso de gordura. E sustentar um aumento nos níveis vigorosos de testosterona com energia quase infinita, e o tipo de libido que a mantém ronronando em seus braços. Essa erva é famosa por seu apelido, força de garanhão, na Índia. A medicina ayurvédica a chama de tônico rejuvenescedor porque ela estimula o desejo sexual e aumenta o metabolismo. O nome científico é Withania somnifera. A Withania somnifera é um adaptógeno, e como o nome sugere, um adaptógeno é uma substância natural que ajuda o corpo a se adaptar ao estresse. Em outras palavras, ajuda a reduzir seus níveis de cortisol até que você realmente precise deles. Não é surpresa que um dos benefícios mais valorizados da Withania somnífera seja uma redução notável na sensação do estresse diário leve e um aumento no humor para combater o químico canibal cortisol. Um estudo inovador publicado no Journal Medicine usou um estudo randomizado, ou seja, aleatório, duplo cego e controlado por placebo, que é o padrão ouro de qualquer experimento que você possa realizar, para examinar os efeitos da Withania somnífera em 60 adultos estressados por 60 dias. Eles tomaram um placebo de 240 mg de Withania somnífera uma vez ao dia, sem mudanças em seu estilo de vida, sem meditação, técnicas de respiração, yoga ou qualquer outro método que consome tempo. E os resultados mostraram que aqueles que tomaram Withania somnífera experimentaram uma grande redução no cortisol e um grande aumento na testosterona. E embora isso por si só já fosse impressionante, eu fiquei curioso. Se esse tipo de resultados acontecem com apenas 240 mg de Withania somnífera, e se você dobrar ou triplicar a quantidade de Withania somnífera? Foi então que eu me deparei com uma série de estudos que mostraram quão poderosa essa erva realmente é. Um estudo publicado no Journal of the International Society of Sports Nutrition aumentou a dosagem para 600 mg para observar o efeito dessa massa muscular, recuperação, força e níveis de testosterona em homens. Nesse estudo, de 8 semanas, considerado padrão ouro, 57 homens foram divididos em 2 grupos, um grupo placebo e um grupo que tomou 300 mg de Withania somnífera 2 vezes ao dia. Os resultados do grupo com Withania somnífera, segundo a equipe de pesquisa, incluíram aumento significativo na força muscular, aumento significativo no tamanho muscular, redução significativa nas dores, aumento significativo nos níveis de testosterona e redução significativa na porcentagem de gordura corporal. Além disso, pesquisadores da Universidade de Califórnia, ao estudarem essa poderosa erva, sugeriram que ela funciona como uma brecha para evitar a perda muscular com o envelhecimento, afirmando isso significa que,
Enquanto a uitânia sonífera promove vias de crescimento, ela também reduz a ativação de vias que quebram os músculos. Em outras palavras, é adição sem subtração. Você pode construir músculos sem que o hormônio catabólico cortisol destrua. E melhor ainda, um estudo de 2019, publicado no American Journal of Men's Health, conduziu um estudo padrão ouro de 16 semanas comparando os efeitos da uitânia sonífera nos níveis de testosterona em homens com sobrepeso de 40 a 70 anos e descobriu que, em média, homens que tiveram um aumento de 16% dos níveis de testosterona sem esforço. Eu não vou me prolongar aqui, porque esse trecho ele ficou um pouco repetitivo, mas ok, faz parte do jogo, né? Ele está reforçando ali, usando a autoridade, só que agora falando sobre estudos, os mesmos estudos que provavelmente ele se referenciou, só que agora ele está explicando isso só para confirmar, né? Só para reforçar tudo aquilo que ele já havia destacado. E você vai notar que ele associa os resultados desse benefício aos problemas que o cortisol que ele tinha destacado anteriormente. Então, a uitânia sonífera provavelmente é um dos compostos que está nessa forma que ele vai oferecer. E agora, depois ele ter endereçado ali o inimigo, agora ele está mostrando aqui o herói, mostrando que esse cara aqui ele resolve praticamente todos os problemas, né? E aí, finalmente, né, estamos chegando ao final aqui do COP, tem um ponto interessante que vale destacar. Tá, beleza. Então, beleza, ele convenceu aqui falando que esse uitânia sonífera é top, né? Só que aí ele dá um suspense, né? Por quê? O que vai acontecer? Já que ele revelou aqui qual que é o principal componente, a pessoa poderia pensar, bom, já que você revelou, vou lá no Google, encontro onde que vende esse negócio, vou comprar, né? E aí ele endereça isso. Ele fala, pô, beleza, se você comprar, só tem um problema. Esse problema é que essa erva por si só tem gosto de cinzeiro. Na Índia você precisa derreter essa erva, misturar com água ou chá, mexer e beber. E aí então ele vai meio que mostrando assim por que você não deve fazer isso por conta própria. Né? Tem gosto ruim, vai demorar pra caramba, é difícil, é caro. E fora que se você não souber a dosagem certa, pode ser mais nocivo do que benéfico, né? Então é um negócio bem interessante, por quê? No caso de um nutracêutico, por exemplo, você vai ter que revelar a fórmula, né? Então, esse produto ele contém A, B, C e D. E aí a pessoa fala, bom, então beleza, então vou na loja ali de cereais e vou comprar o A, B, C, D e vou tomar. Então é uma forma de você falar, não, peraí, calma, não é porque esses produtos estão disponíveis por aí que você pode de maneira avulsa, eles não vão ter o resultado esperado. Então esse trecho aqui vale destacar por conta disso. E aí ele meio que justifica, né? O que afinal é esse doce, né? Então ele fala, ó, eu queria criar uma maneira simples e agradável de consumir essa erva, sem o gosto horrível, sem o trabalhão de ferver e transformar em chá. E eu não sou um grande fã de pílulas, mas sou um grande viciado em doces. Então eu tive essa ideia, e se eu pudesse consumir essa poderosa erva na forma de um doce mastigável. Quero dizer, você vê vitaminas em forma de goma nas prateleiras das lojas o tempo todo para crianças. Então, com um pouco de inovação, deveria ser possível transformar essa erva poderosa de gosto horrível em algo tão agradável quanto comer um doce de cinema. Depois de algumas pesquisas, finalmente me conectei com um fabricante especializado que faz exatamente isso. Eles pegam vitaminas ou ervas difíceis de consumir e as submetem a um processo único, infundindo as dosagens respaldadas pela ciência em um doce mastigável saboroso, mantendo sua potência. E foi assim que conseguimos criar o primeiro doce anabólico do mundo chamado Testochews. Bom, aí aqui ele entra, né, no processo da oferta, ele vai destacando o que é o produto afinal, né? Então ele fala que cada peça do doce contém 750 miligramas. E por que foi tão importante ele ter citado o uso, a quantidade, né, das miligramas nos testes? Justamente porque lá ele fala, pô, se com 200 miligramas a galera já teve muito resultado, depois com 600 miligramas teve ainda mais resultado, imagine agora com uma fórmula que te entrega 750 miligramas. Ou seja, é muito melhor do que qualquer outras coisas que já eram muito boas, né? Ele vai reforçando os benefícios. Ele destaca, né, que tem vitamina D,
ou seja, tem um item adicional ali. E ele vai explicando, né, que é simplesmente um doce mastigável para você tomar antes de dormir e recuperar sua masculinidade. Então essa parte aqui não vale entrar tanto em detalhe, porque é basicamente a parte da oferta, né? Depois quem quiser pode ler aqui em detalhes. Ele fala aqui sobre o frete grátis, que é importante. Reforça aqui os benefícios, fala sobre os preços, né? As durações, as condições, frete grátis, checkout seguro, dá uma garantia bem agressiva, né? De 365 dias, ou seja, você pode testar durante um ano inteiro. Sobre esse ponto da garantia, acho que tem um negócio que vale destacar que é basicamente assim, principalmente nos Estados Unidos, que as pessoas elas sabem que se você for numa loja e falar, pô, não gostei desse produto, você só mostra na nota fiscal e você já recebe seu dinheiro sem zero burocracia. Não é algo tão comum no Brasil. Então, a garantia aqui ser mais agressiva, ela é algo totalmente compreensível para o público-alvo. Talvez no Brasil isso pudesse gerar algumas desconfianças, né? Do tipo, pô, será mesmo, né? Geralmente é 7 dias, e por que esse cara está oferecendo 365 dias? Mas é um negócio que vale destacar. Se você confia no seu taco aí e garante que o teu produto é tão bom, então por que não agressivar ali na tua garantia, né? E aí o COP ele encerra ali com aquele modelo de possíveis caminhos, né? Então ele fala, existem apenas 3 opções para seguir a partir daqui. Você pode esquecer as informações que aprendeu hoje, baseado em pesquisas de ingredientes individuais conduzidas pelas principais universidades clínicas, sobre como o químico semelhante ao canibal, o cortisol, é a maior ameaça à sua masculinidade. Então, basicamente, ele faz aqui aquele formato de possíveis caminhos, onde a pessoa pode continuar com a vida dela, continuar com aquele problema e, né, aprender a conviver com isso, ou ele pode ir para um caminho onde aqueles problemas são resolvidos, né? Um ponto que vale destacar aqui também é que ele reforça aqui, se a pessoa escolher a opção de não fazer nada, ela terá que se olhar no espelho todos os dias, questionando se tomou a decisão certa. Então ele vai usar um recurso psicológico aqui para mexer na mente da pessoa e ela ficar com aquela dúvida do tipo, caramba, se eu recusar essa oferta, se eu não tomar essa decisão, eu vou me arrepender pro resto da vida. Então continuará sofrendo com falta de autoconfiança e terá que conviver com as consequências de não fazer nada. Mas isso não afetará apenas você e sua esposa e filhos. O que eles pensarão? Sua esposa ainda é uma mulher com desejos e atração sexual reais. Você acha que ela continuará prendendo a atenção dela no seu corpo se o seu corpo continuar expandindo por causa desse hormônio armazenador de gordura? Acha que ela vai suportar isso para sempre? O que seus filhos pensarão quando os pais e os amigos deles estiverem jogando bola, mas carregar toda aquela gordura extra no calor e fizer desistir depois de 5 minutos? E você não quer ser o avô divertido quando eles tiverem seus próprios filhos? Capaz de correr pelo quintal, brincar na piscina e ser um modelo forte e inspirador para eles? Então, aqui é aquilo que eu comentei um pouco antes, né? As pessoas elas podem não agir por elas, né? Então elas meio que aceitam aquele problema, elas criam condições para conviver com aquele problema, mas a partir do momento onde você traz o ponto de vista de pessoas que estão relacionadas a elas, né? Os filhos, os netos, a esposa, e o impacto que não fazer nada vai gerar nessas pessoas, isso gera uma motivação maior para elas tomarem uma ação. Então elas podem ignorar o problema e não fazerem nada por elas, mas pelos outros, né, ela tomaria uma ação. E aí, por fim, ele dá a opção que é, de fato, comprar o produto ali e resolver aquele problema. E ele encerra principalmente falando aqui, né? Vocês dois podem se divertir tanto quanto no quarto, quanto nos dias... se divertir tanto no quarto quanto nos dias de lua de mel. E seus filhos? Sim, eles vão achar você incrível, embora possam hesitar em usar a palavra incrível na sua frente, porque é isso que todos pensam sobre os caras mais velhos em boa forma. Seja você alguém que está começando a exibir aquele visual sal e pimenta na barba, ou um prateado que se recusa a desistir. Então, quando você usar esse recurso de caminhos, né, pô, você pode seguir sua vida e não fazer nada e sofrer as consequências, ou seguir a minha recomendação, é muito inteligente que você faça o uso de future pacing.
Future Pacing é basicamente você colocar o teu leitor em uma posição futura, ou seja, ele conseguir se visualizar depois de usar o teu produto e usufruir daqueles benefícios. Então, se você quer ler mais sobre o Future Pacing, lá no Swiper também tem um guia bem completo com vários exemplos de como que você pode construir Future Pacing em qualquer tipo de contexto. Então, basicamente, se você tem um produto onde ele gera qualquer tipo de transformação, ele resolve qualquer tipo de problema, você consegue aplicar o Future Pacing e você consegue mostrar para o teu leitor como que ele vai ser meses ou dias depois de, se ele caso optar por aceitar a tua oferta ali. E aí, novamente, ele faz um reforço sobre as condições de pagamento, frete grátis, garantia, checkout seguro e encerra com uma sequência de perguntas frequentes que nada mais é do que um resumo de todo o copy, né? Então ele pega ali as possíveis perguntas, isso a etapa de pesquisa de público pode ajudar, né? Você pode mostrar o teu copy para pessoas próximas desse teu público-alvo, enfim, levantar as perguntas mais comuns, mais frequentes entre elas e adicionar isso no teu copy até numa outra versão. Então eu não vou ler esse trecho especificamente, mas ele está aqui para quem quiser ler. Mas ele é só endereçando e reforçando tudo aquilo que ele já falou dentro do copy. Um ponto interessante sobre as perguntas frequentes é você não dar respostas que elas são simplesmente respostas. Então, por exemplo, imagine que ele responda aqui: para quem é o TestoTools? Ele responda: é para homens acima de 45 anos, ponto. E ele encerra. Isso é muito fraco, né? Então, por isso que ele faz um mini copy, digamos assim, dentro da resposta. Então, vocês vão notar aqui: para quem é o TestoTools? TestoTools é para homens de 45 anos que desejam sentir novamente o poder dos níveis de testosterona da juventude. Quais são os ingredientes? Ele poderia só responder ali, né, mostrando uma lista dos ingredientes, mas não. Ele fala que junto com duas outras vitaminas para manter níveis saudáveis de testosterona. Ou seja, ele vai adicionando mini copies dentro de cada uma das respostas para justamente aumentar a percepção de valor da pessoa que está lendo ali e ela fala: putz, isso aqui é o ideal para mim. Pessoal, acho que é isso. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas foi interessante a gente fazer essa leitura. Se você quiser fazer a leitura aí da sua casa, fique à vontade para entrar dentro do Swiper e ler ali à vontade. Você pode inclusive favoritar ou imprimir aqui o teu copy, né? Tem a versão de impressão, você pode imprimir e ler, para quem gosta de papel, fazer as anotações com a caneta. E lembrando que aqui na seção de exercícios, você tem uma série de exercícios que você pode colocar em prática o que você aprendeu. Então, dentro dessa área azulzinha aqui, tem uma sugestão de treino, ou seja, você pode treinar com algo de verdade e ficar muito mais preparado quando uma demanda real acontecer, você não deixar para aprender quando a batata está assando na sua mão. É isso, obrigado por me acompanharem até aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, na verdade, de deixar seus comentários, é muito importante ouvir o feedback de vocês. Então, deixem aqui o comentário de vocês na caixinha. Eu vou adorar ler e saber o que você achou deste copy que a gente leu hoje. É isso. Forte abraço, muito obrigado e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.